O filme dos Jogos Vorazes é baseado por meio de um livro de homônimo da escritora chamada Suzanne Collins. A história se passa por 12 distritos, controlado pela capital. Por punição passada, eles criam um jogo chamado Jogos Vorazes. Do Tratado da Traição. Como punição pela revolta, cada um dos 12 distritos deve providenciar uma garota e um garoto com idade entre 12 e 18 anos para a colheita. Tributos ficarão sob custódia da capital e serão transferidos para a arena, onde lutarão até a morte, até que reste somente um vitorioso. De agora em diante e para sempre, esse campeonato será conhecido como... É a tradição. Jogos Vorazes. Vem de um momento particularmente doloroso da nossa história. Sim. A sociedade em Jogos Vorazes é altamente estratificada, com a capital representando uma classe dominante e os distritos formando por camadas sociais inferiores. A discrepância de recursos e privilégio entre a capital e os distritos ilustra a desigualdade econômica e social. A mobilidade social nos Jogos Vorazes é limitada nos distritos, mas a participação nos jogos oferece uma forma arriscada de ascensão social. Contudo, a mobilidade é restrita e muitas vezes resulta em consequências devastadoras. Os distritos enfrentam exclusão social e pobreza, sendo explorado pela capital. A competição brutal dos Jogos Vorazes é uma manifestação extrema dessa exclusão, onde os participantes são forçados a lutar pela sobrevivência. Isso destaca as condições precárias e a exploração sistemática dos distritos. O bem-estar é claramente dividido entre o capital e os distritos. Enquanto os habitantes da capital desfrutando de luxo e abundância, os distritos enfrentam escassez e adversidades. A falta de bem-estar nos distritos é uma consequência direta de exploração econômica e da estrutura de classes. A distinção entre capital e distrito em Jogos Vorazes poderia ser examinada por Verbe, em termos de diferentes formas de autoridades e status. Ele exploraria como as estruturas de poder, tanto política quanto social, molda as interações entre classes representadas nos Jogos Vorazes. Karl Marx, no contexto de Jogos Vorazes, poderia explorar a divisão entre a capital, representando a elite opulenta, e os distritos, representando a classe trabalhadora explorada. A competição nos Jogos Vorazes pode ser interpretada como uma metáfora para a luta de classes, onde a elite se beneficia da opressão dos distritos. Como podemos ver, os Jogos Vorazes são uma série de livros e filmes que exploram temas como poder, desigualdade e controle social. Os sociólogos podem analisar esses elementos, destacando como a narrativa que reflete e comenta sobre questões sociais, políticas e econômicas. A Kathleen basicamente se voluntariou para estar participando do jogo porque a sua irmã tinha sido uma das selecionadas. Então, ela colocou à disposição para estar indo no lugar da sua irmã. Esse filme aborda bastante sobre a falta do direito nos Jogos Vorazes. Basicamente, a falta dos direitos humanos que vai contra a vida do cidadão que está ali naqueles jogos e também vai contra violações, conflitos individuais e principalmente os seus direitos individuais. Esse filme aborda basicamente detalhes esplêndidos sobre isso, sobre pessoas paupérrimas que precisam de ajuda e que não tem nenhuma ajuda básica do Estado. A nossa garota era mesmo um pitel, mas um dia encontrou um sujeito cruel. Ele era bonito, mas sem um tostão. E a pobre garota gamou no vilão. O papai disse não, ela não quis ouvir. E então os pombinhos tramaram fugir. Vai chegar sua vez, a morte virá, não importa o freguês. Você pode até se esconder e rezar, mas o funeral não irá escapar. O Cadáver é um filme de animação dirigido por Tim Burton. É um filme de stop motion, que é de massinha, e a história se passa num vilarejo da época vitoriana. Victor é um jovem que acidentalmente se casa com uma noiva cadáver chamada Emily, ao praticar seus votos na floresta. Victor é levado para a Terra dos Mortos e descobre que está casado com Emily. Enquanto isso, a verdadeira noiva dele, a Vitória,
passa por várias provações, por vários desafios aqui no mundo dos vivos, e a trama do filme envolve reviravoltas de amor, né? Explora temas como morte, classe social, porque a família de Victor quer levar a família, né, ao status de nobreza, já que eles eram só comerciantes. Estratificação. Embora A Noiva Cadáver não explore uma estratificação social tão explícita quanto Jogos Vorazes, ainda há elementos de diferenças sociais. O mundo dos vivos e o mundo dos mortos podem ser interpretados como estratos sociais distintos. Mobilidade social. A história destaca como as fronteiras entre os mundos podem ser cruzadas, proporcionando uma oportunidade única para Victor mudar temporariamente de extrato social. Exclusão e pobreza. É evidente no mundo dos mortos, onde personagens como Emily, a noiva cadáver, são marginalizadas com o sentimento de exclusão. Bem-estar. Emily, apesar de sua situação única, anseia por uma conexão com o mundo dos vivos, sugerindo que o verdadeiro bem-estar pode envolver relações significativas. O filme A Noiva Cadáver pode ser analisado por sociólogos em relação à interligação das classes sociais. Os personagens do cenário do filme proporcionam uma abordagem interessante sobre questões sociais e estratificação, explorando temas como casamento por conveniência e diferença entre classes. A Noiva Cadáver e Karl Marx. Marx analisa os elementos de exploração econômica e desigualdade social. No filme, considerando como as classes sociais são representadas e como a noiva cadáver pode simbolizar a classe trabalhadora. A crítica à instituição do casamento e os temas de exploração podem ser interpretados à luz das ideias marxistas sobre a alienação e as relações de produção. Já Weber, ao considerar múltiplas dimensões da estratificação social, poderia analisar como as relações de poder e status entre os personagens se desenvolvem no contexto do filme. A noiva cadáver possivelmente representaria uma figura que desafia as normas sociais, transcendendo categorias tradicionais de status e poder. Já com Goldthorpe, poderia focar nas ocupações e na mobilidade social dos personagens, já que ele examina como as ocupações e posições sociais dos personagens principais se relacionam com as expectativas da sociedade e como as oportunidades de mobilidade social são representadas. Essas são algumas maneiras de abordar a relação entre os filmes Jogos Vorazes e A Noiva Cadáver com o direito e a sociologia. Cada filme oferece elementos que podem ser explorados à luz de conceitos e princípios jurídicos. Diga o que a fulaninha tem que você não tem em dobro. Que poderia teu sorriso superar? E que tal um curso? Não se pode comparar. Dispensável. Trivial. Ele ainda te conhece tão mal. E se a boba aliança não usar, não me espanta. Ela não toca piano, nem dança, nem canta. Não tem nada pra mostrar. Tem pulmões com ar. E daí? Não é nada. Dispensável. Trivial. Se ele ao menos reparasse teu jeito especial, ele ainda te conhece tão